Olá, seja bem-vindo ao programa Aras e Raças. Na semana passada você conheceu a criação do Aras Império, dos cavalos da raça Manga Larga Marchador e dos jumentos Pega. Essa semana eu mostro para vocês a criação dos pôneis da raça Brasileiro e também dos cavalos da raça Quarto de Milha, do criador Ricardo Espíndola e de seu filho. Acompanhem. Pequeninos, dóceis e encantadores, os pôneis são muito utilizados para as crianças. No Aras Império, o criador Ricardo Espíndola seleciona esses pequeninos há mais de 30 anos. O pônei. Qual a serventia de um pônei? A não ser para criança, para beleza, é um material exótico. Você já pensou? Um pônei que ele morde, que ele dá coice, que é... Todo mundo fala isso, que o pônei morde, dá coisa, faz isso, não, certo? Se tiver um animal assim, para que ele serve? Ele não aguenta um adulto montar para trabalho, ele não aguenta puxar, certo? Um trole, uma carroça, que for para um trabalho de carga, não é? Então ele vai fazer o quê? Então nós temos de olhar a genética, primar para esse lado, buscar animais com docilidades, buscar animais que realmente representa o papel dele, certo? Dentro da comunidade usuária. Além dos pôneis, o Aras Império também tem a criação dos cavalos da raça Quarto de Milha. Animais fortes e atléticos, são apenas alguns animais, mas muito bem selecionados e, segundo o Ricardo Filho, muito parecido com os pôneis. É porque é muito parecido mesmo. Se você põe um cavalo pônei bem enquadrado no padrão da raça, ao lado de um cavalo Quarto de Milha também bem colocado na raça, você consegue aproximar essas formas morfológicas dele e apenas reduzindo o tamanho, né? De orelha, cabeça, dorso e lombo, como você já falou, são os cavalinhos que são bem sustentados, o peito é aberto e são cavalinhos que têm velocidade também, dentro das suas limitações, é claro. Inclusive a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Pônei promove em suas exposições nacionais as provas funcionais do pônei, que é de baliza e 3 tambores. E é uma maravilha, muito gostoso de fazer. Tem os tratadores de outros aras, amigos nossos, a gente aqui, todos nós somos competidores aí dessas modalidades do pônei brasileiro. A origem dos pôneis é muito antiga. Há especialistas que dizem que eles tiveram origem há 4.000 anos atrás. Saiba um pouquinho mais sobre a origem desses pequenos cavalos no quadro Você Sabia? Animais de pequeno porte, resistentes, o pônei na verdade é uma raça de equinos. Quem pensa que o pônei é apenas um cavalo anão está enganado e é ainda mais errado acreditar que sua estatura é uma anomalia ou um defeito. Esse animal é da espécie equina. São animais de baixa estatura, geralmente não ultrapassam 1,5 m, mas mesmo sendo bem menores que os cavalos, eles têm a mesma resistência, tanto no trabalho como no lazer. Há diversos relatos sobre a origem desse tipo de animal. Um dos mais antigos é o pônei Fjord, considerado o de maior pureza racial também. Segundo os especialistas, essa raça migrou para a Noruega há mais de 4.000 anos. Outros pôneis muito conhecidos e antigos são os Welsh Pony, originários da Escócia. Os menores pôneis já conhecidos também vêm da Escócia. O pônei Shetland vieram especificamente das ilhas de Shetland. Pônei é uma coisa muito gostosa de se falar e que eu tenho muito prazer de falar disso, porque desde quando eu nasci, meu pai já mexia com isso, participamos de várias exposições. Então o pônei ele é um cavalo de tração. Então nós podemos comparar as características morfológicas dele com as do Quarto de Milha. São cavalinhos extremamente fortes para tração. São cavalinhos de estrutura muito avantajada, como o do Quarto de Milha, e a característica do seu andamento também é o trote, que é o do Quarto de Milha. A movimentação dele é igual à do Quarto de Milha. As características de cabeça tem que ser uma cabeça mais triangular, uma ganacha um pouco mais saliente, uma orelha lanceolada, ao contrário do animal de marcha que tem a orelha gavionada, por exemplo.
E dentro do pônei existem várias variedades. A nossa aqui do Brasil é o pônei da raça brasileira. E alguns amigos nossos de São Paulo já importaram alguns cavalos, que são miniatura horse. Muda um pouco as características, mas são lindos também, como o brasileiro. Mesmo os pôneis sendo animais de pequeno porte, é possível montá-los. Inclusive, realizar até provas funcionais, como a de 3 tambores com esses pequenos cavalinhos. O pônei, ele até 1,10 m, registra-se cavalos pôneis, desde que eles estejam enquadrados no padrão racial também. Então, para esse tipo de função, modalidade, a gente escolhe uns cavalinhos um pouco maior, até de 90, 95 centímetros. Eu tive o nome dele era Chocolate, ele tinha 92 centímetros e ele era muito bom no tambor, cavalinho muito rápido mesmo. Ele numa pista oficial, ele virava 21 segundos aqui. No Brasil, existe uma associação voltada especificamente para os criadores dos pôneis. A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pônei, a ABCC Pônei, fomenta a criação em todo o território nacional, promovendo exposições da raça. O pônei é um mini horse, certo? Mini horse é a nomenclatura, o nome que se dá nos Estados Unidos, certo? Mini horse, mini cavalo, miniatura horse. Como hoje, aqui no Brasil, nós temos a associação, certo? Do mini horse. Não é homologada pelo Ministério da Agricultura, tá? Mas nós temos a associação do mini horse em São Paulo. Certos criadores que fundaram essa associação em São Paulo, associação ativa de excelentes exemplares. Tem muitos exemplares vindo dos Estados Unidos para cá, no mini horse, né? Mas basicamente vamos direcionar mais nossa palestra, que é o que nós criamos, né? Que é o que é oficial brasileiro e homologado pelo Ministério da Agricultura. É o pônei brasileiro, qual nossa associação tem sede em Belo Horizonte, né? E que temos as nossas provas oficiais também homologadas, ranqueadas pelo Ministério da Agricultura, vamos dizer assim, reconhecidas pelo Ministério da Agricultura. Ricardo, como um experiente criador de pôneis, dá uma orientação para quem deseja realizar um evento da raça em sua região e fala um pouco de como a associação ajuda aos criadores. Todo ano nós temos as estaduais em Belo Horizonte, assim como em todo o Brasil, né, para aqueles amantes da raça que querem aí fazer uma ranqueada oficial na sua cidade. É só entrar em contato na Associação Brasileira, falar lá com o nosso amigo presidente Fabrício Borges, certo? Que ele dará todas as diretrizes, como isso acontecer, como que deve ser, como que deve se proceder. Aí tem juízes, certo? Formados, né? Direcionado pela própria raça. Nosso diretor do Studbook da Pônei, Dr. Murilo Torres, que é uma pessoa excepcional que cuida, certo? Dessa parte do Studbook da Pônei, está sempre nos orientando, sempre buscando a melhoria da raça, o engrandecimento da raça, tanto geneticamente falando, como de plantel, maniabilidade e os cuidados necessários que a raça requer. No programa de hoje você conferiu um pouco da criação dos pôneis da raça brasileira do criador Ricardo Espíndola, da cidade de Goiânia, em Goiás. O Aras Império dedica-se à criação também desses animais e dos cavalos da raça Quarto de Milha. Amanhã tem mais Aras e Raças. Eu te espero. Até lá!